Queremos desejar uma boa noite a todos os irmãos que estão connosco e também a todos aqueles que nos estão a ouvir através da internet. Para iniciarmos essa reunião de oração, vamos entoar o hino Ligando a Terra ao Céu. Tão perfeita e singular, sinto como Deus me ama, tudo faz para me alegrar. Posso sorrir ou até chorar, mas com Cristo ao meu lado, juntos vamos caminhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar. Viver feliz, vencedor. Podes ver as multidões que não têm nenhum sentido para viver e para lutar, mas há alguém que te estende a mão e na pureza de uma criança podes ver o seu olhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar. Viver feliz, vencedor. Cristo é a ponte do amor. Ele é o teu Salvador. Posso sorrir ou até chorar, mas com Cristo ao meu lado, juntos vamos caminhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar. Viver feliz, vencedor. Viver feliz, vencedor. E agora, para continuarmos, vamos cantar o hino Brilhar por Jesus. És a voz que me dá o rumo, és a luz que ilumina o mundo, és a minha força, seguro vou andar. Com poder tu me tocaste, com ternura me perdoaste, um coração puro desejas me entregar. Sei que em breve ver Jesus nas nuvens do céu, como um rei ele voltará. Enquanto estiver aqui, quero falar de ti.
vida. Foi por mim que Ele prometeu uma nova terra, um céu novo lar. Por amor Ele tanto sofreu, por amor Ele carregou os seus pecados e os cravou na cruz. Se queres ver Jesus nas nuvens do céu, como o Rei Ele voltará, e quando estiver aqui, quero falar de ti. Vou brilhar no mundo inteiro por Jesus, como estrelas no imenso céu que dão a sua luz, como um rosto de esperança que transforma o meu viver. Vou levar o teu eterno amor, estender a minha mão e mostrar que só em ti há salvação. A luz de Cristo ninguém pode apagar. Ele é o caminho a seguir. Com Ele bem perto vou andar. Vou brilhar no mundo inteiro por Jesus, como estrelas no imenso céu que dão a sua luz, como um rosto de esperança em quem transforma o meu viver. Vou levar o teu eterno amor, estender a minha mão e mostrar que só em ti há salvação. Boa noite, mais uma vez bem-vindos à reunião de oração da Semana de Oração, e agora vamos prosseguir os momentos de louvor cantando o hino tema Chamados para Servir. De pé. Esse olhar que brilha lá no escuro, longe da minha atenção, faz lembrar de graça recebi, de graça devo estender a mão ao aflito que clama sem vislumbrar. É só mais uma ilusão que me anima a dar o amor de Cristo, mostrar um pouco de compaixão e servir a quem precisa sem hesitar, transformar verbo amar. Onde quer que eu vá, faça o que fizer, dentro do meu
que fizeste por mim, pecador. E se duvidar da razão do meu viver, sopra em mim um gesto de amor. Onde quer que vá, faça o que fizer, dentro do meu peito só existe um Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Agora todos os que puderem, vamos ajoelhar-nos para orar ao nosso Deus. Alto e bom Pai que estás nos céus, Senhor, te agradeço por hoje podermos ter vindo à tua casa, Pai. Te agradeço por nos teres dado vontade de vir à tua casa. Meu Pai, agora te venho pedir que nos possas ajudar a estar atentos, meu Pai, que nos possas ajudar nas nossas vidas. Venho-te pedir agora que possas ajudar a pastora, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar entre nós, meu Pai, para que nós possamos aprender mais sobre ti. É tudo o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Agora já me ouviram melhor. Hoje já está o tempo mais quentinho. Estamos aqui, estamos no verão. É só mais um bocadinho. Mas já estamos mais animados. Ontem estava muito frio, mas hoje já não está tanto. Espero que todos estejam bem, pela graça do Senhor, animados em Jesus, e que o Senhor seja louvado pela vossa perseverança, pelo vosso querer aqui estar, porque ninguém mais do que a não ser o Espírito de Deus é que consegue trazer-vos até Ele. E, portanto, louvado seja Deus por isso e que seja Ele a continuar a falar aos vossos corações e às vossas vidas. Ontem, quando estava ali na saída, um querido irmão nosso, ao cumprimentar-me, disse assim: Milo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, Milo, tu és de que tempo? Vieste de que galáxia? Eu sei, meus amados, e tenho plena consciência que isto de falar de verdades impopulares é um bocadinho, como é que eu ia dizer? Ça dérange, como diz les français. Isto incomoda. Isto perturba um bocadinho. Era melhor a gente não ouvir estas coisas. E se eu fosse, que vou ser, muito genuína e direta diante de vós, eu dir-vos inclusive que também é incomodativo falar. E que era mais cómodo eu estar calado e falar do amor de Jesus. Que é bom. E que tudo está baseado no amor de Jesus. Mas sabem que porque Jesus está para voltar, e porque todas as coisas na vida de um jovem, na vida de um irmão, na nossa vida, são importantes para Deus, então, enquanto ainda é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, nós não devemos de calar a nossa voz em proclamar a mensagem de Deus. Porque todos os vossos pais, os vossos queridos, vós mesmos, todos desejamos a mesma coisa, a felicidade. E não há felicidade à margem da palavra de Deus. É uma utopia. Há paixões, há momentos fugazes, há momentos intensos, mas a verdadeira felicidade, serena, na presença de Deus, que será perdurável depois na eternidade, só dependerá sempre e só baseado na palavra de Deus. E por isso é que, durante esta semana, eu sei que há alguns assuntos que nem sempre são aqueles que, com menos resistência, nós ouvimos,
mas que temos que falar deles para a vossa felicidade. E, meus queridos, esta noite nós vamos falar um bocadinho sobre um tema que também eu tenho consciência que incomoda um bocadinho. Vamos falar sobre moda. Moda. E para nós, meninas e mulheres, portanto, é uma coisa que nós apreciamos bastante. Eu sei que os homens também apreciam. Eu não sei se vocês sabem o que é que o dicionário diz que é moda. Se alguma vez tiveram curiosidade para ir ver ao dicionário o que é que ele define que é moda. Eu fui lá ver. Então, moda diz que é assim. Moda é o uso passageiro, um uso passageiro que regula. Outra frase. Moda está de acordo com um gosto do momento. Reparem, o que é que isto transmite? Moda quer dizer que é alguma coisa que é atual, mas só durante algum tempo. É uma coisa passageira. É uma coisa que não perdura. É uma coisa sempre instável, que vai passando. E ao contrário disto, vem a palavra celestial, porque eu não sei se vós vistes que no título eu coloquei tendências da moda celestial. E o celestial quer dizer, também pelo dicionário, do céu, ou relativo a ele, algo excelente, algo perfeito. E, meus queridos, quando nós falamos das coisas celestiais, ao contrário de falarmos das coisas de moda térrea, efêmera, passageira, as coisas todas que são referentes às coisas celestiais são todas perduráveis. Não são efêmeras, não são passageiras. Reparem, eu tenho pelo menos 3 versículos que me lembrei, não vamos lê-los para poupar tempo, porque vamos ver outros, que queria que víssemos esta noite. Mas vocês conhecem aquele versículo de Malaquias que diz assim: eu, o Senhor, quê? Não mudo. O Senhor dá a entender que Ele não muda. Passem os anos que passarem, as décadas que passarem, os milénios que passarem, a eternidade. Deus não muda. E depois diz outro versículo em Hebreus 13 que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo. Não há estas mudanças de estação, mudanças de época, mudanças de ano, é o mesmo. E um outro versículo ainda diz, em 1 de Pedro, a palavra do Senhor permanece para quando? Para sempre. Então, meus amados, quando nós confrontamos e constatamos aquilo que é a orientação da sociedade, as propostas da sociedade, que volta e meia em qualquer assunto, que hoje estamos a falar da questão da moda, que é tudo tão instável, tão imprevisível, que muda a cada instante, nós temos por oposição uma palavra do Senhor, que será a mesma, sempre e eternamente. E nós dizemos assim, mas será que isto não é aborrecido? E que chatice, não é? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Queridos, acreditem que a questão de, já agora perguntar e para refletir, sabem porque é que as pessoas volta e meia mudam e são inconstantes, inclusivamente na questão da moda? Porque é que nunca estão bem? Porque é que volta e meia tem que se mudar? Porque é que volta e meia tem que se ajustar? Porque é que volta e meia tem que ser um outro corte, uma outra diferença, uma outra cor, um outro jeito? Porquê? Porque no fundo isto demonstra que há alguma coisa que não está saciado, há alguma coisa que não está respondido, há alguma coisa que não está completo. Então a pessoa experimenta este penteado, experimenta o outro penteado, experimenta este corte, experimenta esta peça, experimenta o mais comprido, experimenta o mais curto, experimenta o mais garrido, o mais discreto, mas vai experimentando N coisas para ver se sacia alguma coisa que ali está vazio. E, meus queridos, porquê é que Deus não precisa de mudar? Porquê é que a palavra de Deus não precisa de mudar? Porque sendo Deus o nosso Criador, meus amigos, meus jovens, Deus sabe desde sempre o que é que verdadeiramente realiza e completa. Então, quando nós pensamos nesta questão de moda, de aparência, de modéstia, de presença diante de Deus, reparem que mais uma vez nós recordamos todos os conselhos que Deus tem para vós, não é para infelicidade. É porque lá no fundo Ele sabe. E Ele sabe hoje, inclusivamente, reparem a pressão que a sociedade hoje faz
sobretudo em relação às meninas, às jovens, que se não tiver aquela medida, se não tiver exatamente aquele ajuste, quantas meninas, raparigas, inclusivamente rapazes, são perturbados nas escolas por companheiros maus que lançam uma ou outra boca no sentido de fazer deboche para fazer pouco daquele ou daquela que parece mais modesto, que parece diferente da maioria. Meus queridos, nós nunca nos arrependeremos em estarmos baseados na palavra de Deus. E reparem, é verdade que a Bíblia não é nenhum figurino, portanto, vós não ides encontrar na Bíblia, olha, para as meninas tem que ser este tamanho, aquele ajuste, aquele corte e aquela cor. Para os rapazes, não há isto. A Bíblia não é um figurino. Mas na Bíblia nós poderemos encontrar princípios, como ainda dizíamos em relação aos relacionamentos, princípios que vos ajudarão a saber se realmente o Senhor abençoa ou não a vossa postura, o vosso porte, a vossa vestimenta. Reparem, não só vestimenta, mas tudo aquilo que faz parte da nossa aparência. Eu gostava agora sim que vós comigo pudesseis ir à palavra de Deus e vamos começar por este versículo de Levítico. Levítico, no capítulo 20. Levítico, capítulo 20. E vamos começar pelo versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Meus queridos, eu sei que isto parece aquele patamar quase inatingível. O Senhor está a pedir que todos nós, jovens, maiores, mais velhos, todos nós tenhamos como objetivo, como patamar, a santidade. É este o objetivo de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E agora reparem um bocadinho mais à frente, quando vocês vão aí ao versículo 23 deste mesmo capítulo, do capítulo 20, portanto, Levítico 20, 23, diz assim: Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Vocês sabem qual é o contexto? O povo de Israel havia saído, portanto, do Egito, estava a conquistar novas terras e o Senhor estava a dizer assim: cuidado, não andeis nos costumes. Reparem, o que é um costume? É uma moda. É uma forma de estar, de ser, de viver. E ele diz no versículo 23, não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós. E vai repetir outra vez, reparem no versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E reparem o que é ser santo. A palavra vem logo a seguir e diz o que é. Separado, separei-vos dos povos para serdes meus. Meus queridos, quando nós, no nosso dia-a-dia, pelo nosso porte, pela nossa postura, pelo nosso procedimento, em outras coisas, inclusivamente, que passa pela questão da modéstia, não somos diferentes, não estamos separados daquilo que é o modelo comum de uma sociedade. Já por si só isto é uma luz que diz qualquer coisa, que alguma coisa não está bem. O Senhor está a dizer que para vós, o Senhor vos chamou a uma coisa diferente, extraordinária, o ser santos, separados, diferentes. Agora reparem, para além disto, nós vamos agora a Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse 17, reparem, nós pensamos assim, se Deus achasse que o traje não era importante, a aparência não era importante, o Senhor não tinha falado disso. Agora reparem o contraste que Deus aqui vai mostrar em relação a duas mulheres. Apocalipse capítulo 17. Vocês têm a descrição da grande meretriz. E esta grande meretriz, o Senhor vai descrever qual é a sua aparência. É uma aparência exuberante, é uma aparência no fundo extravagante, excêntrica, que bate, reparem no versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tinha na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Eu queria que vós guardasseis isso na vossa mente, reparem, aquela que representa todos aqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus, todos aqueles que resistem à vontade de Deus, confrontado com aquela que é a noiva de Cristo. Esta é a meretriz. Agora vamos ver a noiva de Cristo, um bocadinho mais à frente, no capítulo 19.
capítulo 19, e vamos ler agora o versículo 8. Ou podemos ler o 7, o versículo 7. 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Reparem, queridos, quando nós pensamos no tecido que é o linho, é em completa oposição àquilo que é púrpura e o escarlate. O linho é uma coisa simples, uma coisa discreta, uma coisa serena. E esta noiva de Cristo está vestida com linho. E reparem, o Senhor vai dizer o que é que representa o linho. O que é que diz aí? Exatamente, o que é o linho? São os atos de justiça dos santos. Então reparem, queridos, se não fosse importante o Senhor referir a questão exterior, o Senhor não o diria. O Senhor está a dizer os nossos atos, os nossos gestos, a nossa postura, ou estamos transmitindo que somos de Jesus, ou que não somos de Jesus. Que somos diferentes, ou que não somos diferentes. Que estamos separados, ou não estamos separados. Não há meio termo. Ok? Agora, se houver ainda mais alguma dúvida, vamos a Gênesis. No capítulo 35, Gênesis, no capítulo 35, e vamos ler aí a partir do versículo 1. Gênesis 35, a partir do versículo 1. Diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Reparem, o Senhor Deus despertou a Jacó e disse: olha, Jacó, tenho uma incumbência e uma função para ti. Tu levanta-te, pega na tua família e vai levantar um altar a mim, ou seja, fazer uma oração, venha à minha presença junto com a tua família. E reparem que é interessante que Jacó, aqui no versículo 2, reparem o que é que Jacó fez. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lancei fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai o quê? As vossas vestes. Interessante. Interessante como é que Jacó sentiu necessidade de que para ir ter um encontro com Deus, houve necessidade de pedir à sua família, aos seus amados, que se apresentassem diante de Deus diferentes. Em relação aos ornamentos, em relação às vestes. E reparem o que é que diz o versículo 3. Levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, me acompanhou no caminho por onde andei. E agora reparem o que diz o versículo 4. Então deram a Jacó os deuses estranhos, estrangeiros, que tinham nas mãos, as argolas que pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Meus queridos, reparem, toda a vez que o povo é convidado por Deus a vir à sua presença, tem que haver uma purificação, tem que haver uma preparação, tem que haver algo de diferente daquilo que é o comum de andarmos no encontro uns com os outros no dia a dia. O Jacó foi junto da sua família e disse: purifiquem-se, mudem as vossas vestes. E nós compreendemos que não foi só as vestes que foram mudadas, retiraram todos os ornamentos que tinham sobre si para ir à presença de Deus. Mesmo quando nós falamos, por exemplo, e vamos a Êxodo no capítulo 28, e vamos aqui ao ministério sacerdotal, vocês sabem que os sacerdotes eram aqueles que tinham a responsabilidade de trabalhar no templo e de ir à presença do Senhor. Êxodo 28. Nós encontramos aí, por exemplo, no versículo 4, a forma como as vestes dos sacerdotes deveriam de ser feitas. Reparem, vós já ides perceber porque é que eu vou buscar os sacerdotes. Êxodo capítulo 28 diz assim, versículo 4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. E agora reparem, farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos me oficiarem como sacerdotes. Reparem, vestes quê? Sagradas. Vestimentas para vir à presença de Deus diferentes.
separadas daquelas que são as comuns, santas ao Senhor. E se não bastasse isso, reparem o que é que diz o versículo 36, também deste capítulo. Êxodo, no capítulo 28, versículo 36, diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes. E o que é que ia estar gravado aí, que fazia parte das vestes do sacerdote? Santidade ao Senhor. Queridos, a própria postura, a própria presença dos sacerdotes, as vestes que eles usavam, transmitiam inevitavelmente a quem olhava santidade ao Senhor. Está diferente, é algo separado, é algo único, para um fim exclusivo. E já agora, só por curiosidade, sabem um detalhe que o sacerdote usava também? Só um detalhe. Não vamos entrar por aí porque não temos tempo para tudo. Mas para vos veres o detalhe. No versículo, já vos digo qual é, o versículo 42. Reparem o versículo 42. Estamos a falar das vestes do sacerdote. Versículo 42. Faz-lhes também calções de linho. Reparem o que é que eles usavam por baixo das vestes. Sabem que as vestes eram compridas. Mas mesmo assim, debaixo das vestes, faz-lhes calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura até às coxas. E nós perguntamos assim, mas porquê tanto detalhe? Reparem em relação à pele nua. O Senhor para o sacerdote dizia que apesar daquela grande veste, mesmo assim uns calções por baixo eram usados pelos sacerdotes. E agora vocês perguntam assim, mas o que é que nós temos a ver com isso? Lembram-se um versículo de 1 de Pedro, convido-vos a lá ir. 1 de Pedro no capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. E vamos ao versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Meus amados, o apóstolo Pedro aqui está a falar de quem? Para quem é esta mensagem? Quem é que é o sacerdócio real? Quem é a nação santa? Quem é o povo exclusivo? A igreja? Aqueles que lhe pertencem? Aqueles que dizem serem seus filhos, que creem no Senhor? E reparem que o Senhor aqui está a dizer, todos nós hoje somos convidados a sermos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. E agora reparem qual é o fim. A fim, diz o resto do versículo 9, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, proclamarmos alguma coisa não passa só pela palavra. Eu posso estar em silêncio e a minha postura ou os meus gestos estarem a dar uma mensagem, estão inevitavelmente a dar uma mensagem. Quer eu queira, quer eu não queira. Aquilo que eu sou, a forma como eu me apresento, dá sempre, inevitavelmente, uma mensagem. Então reparem qual é o objetivo de Deus. Nós que somos essa nação santa, o sermos exatamente para proclamarmos que Deus nos tirou das trevas para a sua preciosa luz. Então, meus queridos, quando nós falamos sobre este assunto, a minha pergunta hoje é para nos fazer refletir. Como é que nós nos apresentamos diante do Altíssimo? E Deus está onde? Onde é que Deus está? Só aqui? Em todo lugar. Quando o Senhor olha para nós, quando as pessoas olham para nós, quando nós nos dizemos jovens adventistas do sétimo dia, crendo em Jesus, lá onde estamos, lá onde vivemos, nas situações mais banais do dia a dia, como é que nós nos apresentamos diante de Deus e diante das pessoas? Sabem que este versículo de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 5, diz assim. Vamos lá, Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 5. Filipenses 4, versículo 5. O que é que diz aí? Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Reparem, queridos, o que é que o Senhor nos pede? Ninguém aqui está a dizer que nós vamos de 8 para 80, ou de 80 para 8. Reparem,
Se um de nós entrasse aqui com um traje do século XV, o que é que nós acharíamos? Nós não iríamos reparar nessa pessoa? Iríamos. E até iríamos nos rir. Se alguém aparecesse aqui com aqueles penteados que outrora se usou muito altos, muito altos, muito altos, muito altos, toda a gente se ia começar a rir. Ou seja, ninguém está a falar de termos umas vestes, uma aparência, que quando alguém olhe para nós, fique chocado por estarmos tão retrógrados. Mas, amados, hoje em dia, eu creio que nós estamos ficando chocados não é por estarmos a andar para trás, é por estarmos a andar demasiadamente para a frente. Nem 8, nem 80. E, meus amados, quando nós vimos a presença de Deus, e sobretudo eu tenho visto isto, que com o passar do tempo, parece que as coisas vão decaindo também na santidade de vir à presença de Deus. Jovens, ou somos filhinhos de Deus diferentes, separados, ou não somos. O facto de aqui virdes, se não tiverdes consciência que é para vir à presença de Deus, e que o Senhor requer de vós uma modéstia, uma moderação na vossa aparência, no vosso porte. Meus queridos, vós não percebeste a mensagem do Senhor. É urgente perceber a mensagem do Senhor. Reparem um outro versículo que diz assim, 1 Coríntios no capítulo 10 e no versículo 23. 1 Coríntios 10, estamos a ver muitos princípios, está bem? Orientações. 1 Coríntios 10 e o versículo 23. O que é que diz aí? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas, o que é que fazem? Edificam. É a tal questão, quando nós dizemos, não podes fazer isto. Podes. Só que não devias. Nem todas as coisas que são permitidas a fazer são para edificação. E, meus queridos, quantas vezes, e agora, sabem que esta questão da moda e esta questão da aparência não mais está só tocando a questão das meninas, das raparigas, mas também dos rapazes. Se um dia destes vocês entram pela vossa igreja e as vossas vestes como meninas sobressaem as vossas formas, se as pernas estão expostas, se o decote está bem profundo, se realmente tudo o que há como vosso corpo está exposto, porque aquilo que vós vistes no espelho ao sair da casa é a mesma coisa que os outros vão ver que vós vistes. Meus queridos, eu não percebo como é que vós podereis vir adorar o Senhor quando o Senhor diz que deverias de ser diferentes também nesse aspecto. Muitas vezes, hoje, cada vez mais, vir à casa de Deus parece que está se tornando um lugar de mero convívio social. A mesma roupa que eu uso aqui, eu uso acolá. O mesmo jeito de estar aqui, eu estou acolá. O mesmo jeito de me posicionar aqui, eu posiciono-me lá. O mesmo jeito de falar aqui, eu falo lá. Meus queridos, eu não quero dizer com isto que nós devamos de ser incoerentes ou hipócritas. Que tínhamos uma postura durante a semana uma e ao sábado, vem uma auréola e nós estamos aí todos direitinhos. Quem não é durante a semana também não vai ser ao sábado. E quem nem é ao sábado também não é durante a semana. O que eu digo é que, pelo vosso porte, a vossa postura, vós estáis a ser meninas, que estáis na graça de Deus a exemplificar e a extravasar virtude ou não? Sabem que esta questão da feminilidade, da masculinidade, agora o rapaz hoje em dia cada vez mais é exercitar os seus bíceps, não é? Que é para ali, para ficar ali ela toda, aqui estou eu, todo formoso, ali com os peitos todos desenvolvidos. Queridos, quando o Senhor diz que nós devemos tomar conta do nosso corpo e devemos fazer exercício e devemos tomar conta da nossa saúde, muitos amados hoje em dia, inclusive daqueles que fazem parte do povo do Senhor, estão fazendo exercício, mas não é para a glória de Deus. Estão exercitando o seu corpo e colocando o seu corpo formoso, mas não é para a honra de Deus. É para a sua honra. É para quando vier os dias de praia, ali nas esplanadas, ou nas praias, ou onde seja, ou estarmos a tomar um sumo, todo mundo veja o seu músculo, exatamente daquela forma, aquele trabalhado todo que foi durante um ano. Meus amados, tudo o que não seja para a honra e glória de Deus, não está bem.
E já agora, se me permitam dizer, por exemplo, é evidente que há ocasiões para tudo. Ninguém vai de roupa de cerimónia tomar banho na praia. Não fica bem, não é? Faz-me lembrar quando eu tive a possibilidade e a bênção, se um dia vós tiverdes essa bênção, que Deus vos ajude. Ainda hoje vi que há um programa da ADRA para um ano sabático, quem quiser dar esse ano a Jesus, ir construir igrejas para algum lugar. E houve um momento em que eu tive o privilégio e a oportunidade de fazer uma campanha em Moçambique. Durante 20 e tal noites, preguei numa igreja sem janelas, sem porta, era só os tijolos no ar e não faltava pessoas, muita gente dentro e fora da igreja. E eu levei um sapato que eu tinha com o meu tacão assim, bem mais pequenininho, assim. Só um par de sapatos com um tacão assim. Mas quando eu lá cheguei, eu vi a pobreza do país. Eu vi o lugar onde nós estávamos, que eles estavam sentados em troncos e eu estava em pleno pó, portanto aquilo era terra. E sabem como é que eu fui fazer as pregações? Fui com uma saia, fui com uma camisinha, uma blusa. Sabem o que é que eu levava num pé? Um chinelo. Porque todo mundo estava de chinelo. Era um bocadinho esquisito eu estar aqui agora de chinelos. Percebem? Porque nós temos que compreender que há ocasiões, há lugares, Deus nos dá esta sensibilidade. Vocês sabem, por exemplo, quando nós olhamos para algumas companhias aéreas, todas elas demarcam-se pelo quê também? Pelo seu vestuário. Vocês vão de reparar que, por exemplo, os bancários, quando nós vamos a alguma empresa, está tudo ali de fatinho, de gravatinha, tudo ali ajustado, tudo de fatinho, tudo ali competente, porque há uma imagem a passar, há alguma coisa a resguardar. Reparem, uma vez eu estava numa igreja e uma jovem nossa disse-me assim, partilhou comigo uma experiência, ela ainda trabalha na Câmara, e um dia o presidente da Câmara foi ter com eles, trabalhadores, funcionários da Câmara, e eles iam pôr um stand da Câmara numa feira, que ia haver uma feira, portanto, nessa cidade. E ia estar a Câmara aí representada e ele chamou um grupo de funcionários para dizer que queria que eles fossem cada noite representar a Câmara. E sabem o que é que ele disse àqueles funcionários? Não podem levar calças de ganga e as senhoras não podem ir com um decote. E sabem para onde é que eles iam? Ainda agora eu disse. Para uma feira. Mas o presidente da Câmara queria que a imagem da Câmara ficasse acima de qualquer pensamento que não fosse o mais correto e disse: quero roupa clássica, roupa que represente a Câmara Municipal desta cidade. E, meus amados, com que dó, com que dores. Muitas vezes nós vemos entrar pela coxia abaixo. Não é só jovens, queridos. Não é só jovens. Irmãos e irmãs, jovens, que pela sua postura, quando nós olhamos, nós pensamos em tudo menos em Deus. Nós vimos aqui para adorar tudo menos o Senhor. E já agora, se me permitem isto com toda a ternura e todo o amor, queridos. Eu não sei o que é que aconteceu há uns anos a esta parte, mas parece que os casamentos se tornaram momentos, parece que de nós nos desforrarmos daquilo que não podemos fazer durante o ano. Eu nunca vi, como hoje, cerimónias de casamento em que Deus, mais do que nunca, deveria de estar presente para abençoar, para santificar o momento, em que irmãs, em que irmãos, em que jovens, exatamente aquele vestido que nunca poderiam usar numa igreja, mas vêm à igreja, porque o casamento é feito na igreja, com o decote pronunciado, ou com a saia bem subida, ou com uma maquiagem que extravasa, porque nós, pumba, batemos logo nos olhos com a maquiagem. Queridos, temos que pensar, será que nos estamos a enganar a nós mesmos? E vocês dizem assim, mas porquê nós gostarmos destas coisas? É a tal questão. Se nós não pedirmos ao Senhor, não nos alimentarmos das coisas de Deus, para realmente ser Deus a mudar os nossos costumes, os nossos gostos, meus santos, isto vai ser horrível. Nós andamos aqui, somos piores do que aqueles que não conhecem Jesus, porque andamos num sofrimento. Ai, mas eu queria tanto. E andamos tristes e sofridos toda a nossa vida. Queridos, que Deus dê sensibilidade aos nossos corações para sabermos a preciosidade exatamente desta mensagem. Sabem que esta questão da sensualidade, há muito poder num corpo e nas formas de um corpo.
particularmente para os rapazes, os homens, Deus os fez com sensibilidade da visão. Para nós, a questão de um joelho, de uma perna mais para cima, uma menina ver uma perna com outra perna, o que é que tem? Mas para um rapaz, para um homem, não é assim, meninas. Não é assim, irmãs. Quando nós saímos de casa e alguma exposição do nosso corpo está à mostra, há homens, há rapazes que notam com a sensibilidade que Deus lhes deu. Que deveriam de sentir sim, mas para a sua namorada, para a sua esposa. Namorada, lá para a frente. Hã? No sentido de se sentir atraído, de sentir exatamente o desejo de poder estar com aquela amada, com aquele amado. Queridos, as roupas que nós vamos vendo hoje em dia nos shoppings e nas lojas não promovem de todo a virtude cristã. Eu sempre digo isto, eu tenho muita dificuldade em fazer compras de roupa. Quando nós vamos para comprar, eu acompanho sempre com a minha mãe, a senhora é assim, então menina, quer que eu suba para aqui? Eu não quero que deixa. E depois ela é assim, olha menina, quer que deixa? Eu não que suba, mas está tudo ao contrário. Onde é para subir, querem descer, onde é para descer, querem subir. Tudo ao contrário, queridos. Queridas meninas, queridos rapazes, a virtude da realização de um coração de felicidade passa também pela nossa postura. Nós termos a certeza e termos esta sensibilidade de virmos à presença de Deus para que Deus conosco comungue, para que Deus faça a diferença em nós, para que a verdadeira felicidade se encontre, não nestas coisas passageiras, queridos, que hoje é o cabelo para cima, amanhã é o cabelo rapado, e depois é o cabelo para o lado, e depois já se usa a saia mais para ali, e depois a saia mais para lá, e a camisa mais para cima, ou depois é tudo para baixo. Estão a ver? Tão instável a moda. Passa, meus queridos. Se nós nos agarrarmos a esta coisa em busca de felicidade, somos miseráveis, queridos, porque não é aqui nem é isto que realiza. Eu gostava de terminar com um último versículo que encontramos em Números no capítulo 15. Números no capítulo 15. Achei muito interessante este versículo. Números capítulo 15. É um detalhe que aqui vem que eu acho extraordinário. E se nós tivéssemos alguma coisa a resumir esta noite, se calhar estaria exatamente nestes versículos. Em Números, no capítulo 15, a partir do versículo 37, diz assim. 15, 37. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E agora reparem, o Senhor deu uma orientação a dizer que os filhos de Israel devessem usar nas borlas dos seus vestidos, nos seus vestidos, borlas. E depois diz assim, versículo 39. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de quê? De todos os mandamentos do Senhor. Reparem, queridos jovens, o Senhor estava a aconselhar uma nação inteira a que nas suas vestes tivesse algum sinal que lhes lembrasse de quê? Dos mandamentos de Deus. Reparem o que é que diz o resto do versículo. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais ainda andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e então santos sereis ao vosso Deus. Meus queridos, hoje em dia a minha pergunta é esta, e era isto que eu gostava que vós levasseis para casa como meditação também. Quando nos olhamos uns aos outros, quando nos presenciamos numa assembleia ou num encontro, seja onde for, será que as nossas vestes têm alguma marca que nos façam lembrar os mandamentos do Senhor? Será que as nossas vestes transparecem os princípios de Jesus? Será que realmente esta marca que Deus quis que nós tivéssemos, separados, diferentes, santos, diferentes dos demais, nós como jovens, vós como jovens, estáis conseguindo evidenciar, marcar na vossa vida? Queridos, uma citação vos deixo última para fechar esta meditação. No livro Mensagens aos Jovens que eu vos apresentei, creio que antes de ontem, na página 126 diz assim: os que viajam pelo caminho estreito, o Senhor Jesus vai fazer a diferença aqui nesta citação,
entre aqueles que estão a caminhar pelo caminho estreito, vocês sabem o que isto representa, portanto, aqueles que um dia serão salvos, em contraste com aqueles que caminham no caminho largo, aqueles que vão rumo à perdição. Fiquem atentos, por favor, ao que diz esta citação. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria, da felicidade que terão no fim da viagem. Os seus rostos muitas vezes estão tristes, todavia brilham frequentemente com a piedosa e santa alegria. E agora reparem o que diz o fim da citação. Estes que viajam no caminho estreito não se vestem como a multidão do caminho largo, não falam como a multidão do caminho largo, nem agem como a multidão do caminho largo. Porque o modelo lhes foi dado. Queridos, sabem o que é que o Senhor está aqui a dizer através da sua serva? E mais uma vez eu digo, se a questão da vestimenta, como alguns podem dizer, que isso não é, também é um exagero, também é um fanatismo. Se a questão da vestimenta não fosse importante, Deus não daria uma visão à sua serva dos últimos dias, para que ela pudesse dizer a todo mundo que ela viu, pelo poder de Deus, a multidão do caminho estreito e do caminho largo. E ela diz que aqueles que estão no caminho estreito, as suas vestes, a forma como falam e a forma como agem é completamente diferente e oposta à multidão do caminho largo. Então, meus queridos, creio que nós temos aqui meditação suficiente para pensarmos junto de Deus. E todas as vezes que vós abrirdes o vosso guarda-roupa, perguntai, Jesus aprova isto? Jesus, eu serei representante de Jesus quando entrar, seja onde for, com esta veste? Com esta postura? Se nós fizermos estas perguntas, queridos, em todos os aspectos da nossa vida, e se formos genuínos e querermos que Jesus nos abençoe, então nós estaremos resguardados. Não se esqueçam, o Senhor Jesus inspirou Ellen White a ver já o que é que vai ser o fim do tempo. E ninguém brinque com esta situação, queridos. Queridos jovens, peçam a Jesus que transforme os vossos gostos. Eu sei que isto é difícil e diante da sociedade e dos amigos e tudo, parece que somos outra vez uns extraterrestres neste aspecto também. Mas, queridos, se queremos a eternidade, teremos que ser já hoje diferentes e separados do povo comum. Que o Senhor vos ajude, vos dê muitas vitórias e o desejo de cumprir a vontade de Deus também neste aspecto da modéstia cristã. Amém. Pelas ruas da cidade posso ver a dor dos que choram sem saber a quem pedir atenção. Andarilhos desta vida querem entender porque sofrem sem ter feito nada para merecer. Não encontram um sentido para viver. Não conseguem sua sorte entender. Queremos ser usados por ti, Senhor, para iluminar. Vive em nossa vida, vem sem mais demora.
estradas desta vida vão as multidões, enganados em seus sonhos sem pensar no amanhã. Todos lutam por tesouros que não podem ter e se esquecem que somente em Deus há paz para o viver. Não aceitam que Jesus é o Salvador e não querem que Ele seja o Senhor. Queremos ser usados por Ti, Senhor, para iluminar. Vive em nossa vida, vem sem mais demorar. Oh, queremos ser usados por Ti, Senhor, para ajudar. Vive em nossa vida, te pedimos, vem em nós morar. Queremos ser usados por Ti, Senhor, para iluminar. Vive em nossa vida, vem sem mais demorar. Oh, queremos ser usados por Ti, Senhor, para ajudar. Vive em nossa vida, te pedimos, vem em nós morar. Vem em nós morar. Sem dúvida, todos nós temos este desejo de que realmente o Senhor possa morar em nós. E vamos passar agora alguns minutos em oração. Eu gostava muito que hoje, em pequenos grupos, nós pudéssemos orar. Não é preciso que todos do grupo orem, mas pelo menos um do grupo de 3, 4 pessoas, 2 pessoas, possa orar. No sentido da mensagem desta noite e não só. Se houver um ou outro motivo. Ainda hoje eu recebia por mensagem também, possivelmente alguns de vós, um pedido de oração de uma criança em Itália que caiu, portanto teve uma queda de 3 anos e está em coma profundo, está entre a vida e a morte. Então esta família pede encarecidamente que intercedamos por esta bebé, por esta criança, particularmente, e pela sua família. Então, queridos, vamos fazer grupinhos de oração. À medida que vamos terminando, em silêncio, nos vamos sentando para depois terminarmos com o último hino. Tá bom?
Agora de pé vamos cantar o hino Estamos Unidos. Estamos unidos, mão na mão como família ou amigos, confiantes no triunfo final, o bem sobre o mal. Lutamos unidos no caminho que ensinou Jesus Cristo. Foi a escolha que fizemos para nós e não estamos sós. Lutaremos com ardor até Ele voltar. Cantaremos o amor que Ele veio mostrar. Ele deu a escolher. Queremos servir. Servir, sim, a Jesus. Servir, porque Ele é digno. Servir, sim, a Jesus. Servir, porque Ele é Rei. Tens de escolher a quem queres amar. Tens que te decidir, porque Ele vai voltar. A nossa escolha é servir a Jesus. Servir a Jesus. Servir a Tal como estamos, vamos orar. Querido Pai que estás nos altos céus, Senhor, obrigado por mais uma reunião que Tu nos trouxeste pela pastora Milu, e agora também Te vimos pedir que nos possas guiar para as nossas casas, que Tu possas estar com a viagem que vamos fazer. É isso que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos amanhã a estarmos presentes na reunião às 9 da noite, com o tema A Página em Branco. Até amanhã. Só queria fazer um anúncio à igreja. Como sabem, no próximo domingo vamos ter um dia social, que será de manhã, vamos ter uma caminhada e também teremos alguns rastreios de saúde. Para todos aqueles ainda que não pediram a t-shirt para a caminhada, se quiserem ainda podem fazer até amanhã. Para aqueles ainda que não pediram a t-shirt, se quiserem podem fazê-lo até amanhã. Eu só pedia que viessem ter comigo e que me dissessem qual era o tamanho da t-shirt. Depois o dinheiro podem dar no domingo, a quando da caminhada. Está bem? Uma boa noite e até amanhã.